Quando ouvimos falar em política, muitas vezes nos deparamos com termos como esquerda, direita, centro, progressistas e conservadores. Mas o que realmente significam esses lados políticos? Será que é possível entender essas divisões de forma simples, sem complicações? A política é, antes de tudo, uma forma de organizar a sociedade. Cada pessoa, cada grupo, cada nação precisa encontrar caminhos para lidar com problemas comuns: educação, saúde, economia, segurança, meio ambiente, cultura. E é justamente nas maneiras de propor soluções que surgem diferentes visões. Essas visões, ao longo da história, se agruparam em correntes que chamamos de lados políticos. Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. O uso dos termos esquerda e direita surgiu durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Na Assembleia Nacional, quem defendia mudanças profundas, como igualdade de direitos e maior participação popular, sentava-se à esquerda. Já os que defendiam a manutenção da ordem tradicional, com menos transformações, sentavam-se à direita. Essa divisão simbólica atravessou os séculos e até hoje influencia a forma como classificamos posições políticas. Mas o que isso significa na prática? De maneira geral, a esquerda política costuma defender maior igualdade social, acreditando que o Estado deve intervir na economia e na sociedade para reduzir desigualdades. Políticas públicas de redistribuição, como sistemas de saúde e educação gratuitos ou subsídios para populações mais vulneráveis, são exemplos que costumam aparecer nesse campo. Já a direita política costuma valorizar mais a liberdade individual e a menor interferência do Estado na vida das pessoas. Acredita que o mercado tem um papel essencial na geração de riqueza e que a tradição cultural e social deve ser preservada. Por isso, políticas de incentivo à iniciativa privada, defesa da propriedade e preservação de valores culturais e familiares são mais comuns nesse espectro. Entre esses dois polos, existe o que chamamos de centro político. O centro não significa ficar em cima do muro ou não ter opinião, mas sim buscar equilíbrio. Um político ou partido de centro pode defender políticas sociais em alguns pontos e medidas de mercado em outros. O centro, muitas vezes, funciona como uma ponte entre propostas opostas, tentando conciliar interesses. Mas será que a política se resume apenas à esquerda, direita e centro? A resposta é não. Hoje, estudiosos costumam representar a política em mais de um eixo. Além do eixo econômico, que vai da esquerda à direita, existe também o eixo autoritarismo versus liberalismo político. Nesse eixo, podemos ver, de um lado, governos e movimentos que defendem mais controle do Estado sobre a sociedade, mesmo que isso limite liberdades individuais. Do outro, aqueles que defendem maior autonomia para as pessoas, liberdade de expressão, de imprensa, de crença e menos poder concentrado no governo. Outro eixo importante é o de progressismo versus conservadorismo. O progressismo tende a apoiar mudanças sociais e culturais, como novas formas de família, igualdade de gênero, avanços em direitos civis e adaptação constante da sociedade às transformações do mundo. Já o conservadorismo valoriza a preservação das tradições, dos costumes e de estruturas que já existem, entendendo que mudanças muito rápidas podem gerar instabilidade. Quando juntamos esses diferentes eixos, percebemos que a política não é uma linha reta, mas sim um espaço complexo,
quase como um mapa. Um partido ou pessoa pode ser de esquerda na economia, mas conservador nos costumes, ou pode ser de direita na economia, mas progressista em questões sociais. Isso mostra que cada visão política é um conjunto de ideias que se combinam de formas diferentes. Para facilitar, vamos pensar em alguns exemplos gerais, sem citar partidos específicos. Imagine uma proposta de aumentar impostos para financiar saúde pública gratuita. Essa ideia costuma ser vista como uma proposta de esquerda. Agora, pense em reduzir impostos e deixar que empresas privadas ofereçam serviços de saúde para quem desejar. Essa ideia se aproxima mais da direita. Já um movimento que defende liberdade de expressão irrestrita está mais no campo liberal, enquanto outro, que apoia censuras ou controle rígido da mídia, tende ao autoritarismo. Esses exemplos mostram que, mais do que rótulos, os lados políticos representam formas diferentes de responder a problemas que afetam toda a sociedade. E entender isso é fundamental. Primeiro, porque nos ajuda a compreender melhor os debates que vemos em jornais, nas redes sociais e nas conversas do dia a dia. Segundo, porque nos permite formar opiniões próprias, sem depender apenas de slogans ou discursos prontos. Muitas vezes, a polarização política tenta reduzir a realidade a apenas dois lados em disputa, como se houvesse sempre apenas um certo e um errado. Mas, na verdade, o campo político é diverso, cheio de nuances e pontos de encontro. Reconhecer isso é um passo importante para evitar radicalismos e para construir uma cidadania mais consciente. No fim das contas, a política não é algo distante ou restrito a partidos e eleições. Ela está presente no transporte público que usamos, no preço dos alimentos, na qualidade da escola, na preservação do meio ambiente e em tantas outras áreas da vida. E compreender os lados políticos é como aprender a ler o mapa desse terreno. Só assim podemos caminhar com mais clareza e participar ativamente da sociedade em que vivemos.